Quando o milionário viu a jovem nas ruas segurando 3 bebês, jamais imaginou que todos tinham o seu rosto. Bruno pisou no freio. A menina estava encostada na árvore com 2 bebês nos braços. "Por favor, senhor", sussurrou Camila. "Não comemos há 3 dias." Bruno ajoelhou-se na calçada. Quando olhou para as crianças, aqueles rostos eram cópias do seu próprio rosto de bebê. Aqueles rostos eram cópias do seu próprio rosto de bebê. Bruno limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando controlar a respiração que saía em rajadas descontroladas. A menina observava cada movimento dele com os olhos arregalados. Provavelmente nunca tinha visto um homem de terno chorar na sua frente. Camila segurava os 2 bebês contra o peito como se fossem tesouros preciosos, seus braços magros tremendo pelo peso das crianças e pela tensão do momento. O silêncio na rua era quebrado apenas pelo som distante dos carros e pelo choro fraco que vinha de dentro dos cobertores desbotados que envolviam as crianças. Bruno passou a mão pelos cabelos desarrumados, tentando processar mentalmente o que estava vendo diante de seus olhos. Havia procurado por toda a cidade durante as últimas 24 horas intermináveis. Mobilizou 16 delegados da Polícia Civil, contratou 3 dos melhores detetives particulares do estado, ofereceu recompensa de R$200 mil por qualquer informação sobre o paradeiro de seus filhos trigêmeos recém-nascidos. Sua ex-esposa Carla havia desaparecido do hospital particular da Zona Sul logo após o parto complicado que durou 18 horas, levando as 3 crianças que ele tanto havia sonhado em ter. O único rastro que ela deixou foi um bilhete amassado sobre a mesa de cabeceira, com 6 palavras que martelavam incessantemente na cabeça dele desde então, como uma música perturbadora que não conseguia parar de tocar. Bruno se lembrava com clareza fotográfica de cada minuto daquelas 6 horas desesperadas que se seguiram ao descobrimento do desaparecimento. Tinha ligado pessoalmente para todos os hospitais da região metropolitana, percorrido as ruas principais e secundárias de carro com o motorista Carlos, dirigindo em alta velocidade, gritado os nomes das 3 crianças em cada esquina movimentada, como se elas pudessem magicamente responder aos chamados do pai. Visitou todas as delegacias da cidade, conversou pessoalmente com dezenas de moradores de rua que conheciam bem as dinâmicas das ruas. Distribuiu mais de 500 panfletos coloridos com fotos ampliadas do ultrassom e sua foto pessoal. Nada, absolutamente nada havia dado resultado. Sua empresa de tecnologia avançada, avaliada pelos investidores em R$2,3 bilhões, toda a sua fortuna construída tijolo por tijolo desde os 18 anos quando começou programando em casa, nenhum centavo de seus recursos financeiros conseguiu trazer seus filhos de volta, ou ao menos gerar uma pista concreta sobre o paradeiro deles. Agora estava ali, ajoelhado numa calçada molhada e escorregadia de uma rua desconhecida que nunca havia pisado antes em toda a sua vida, olhando fixamente para 3 bebês minúsculos que tinham exatamente suas características físicas distintivas, quando nasceu há 32 anos na maternidade municipal da Zona Norte, a marca de nascença pequena, ovalada e ligeiramente escura no pescoço esquerdo de Pedro, posicionada exatamente no mesmo local onde Bruno carregava a sua desde o nascimento. O formato específico e incomum da orelha direita de João, ligeiramente mais pontuda e assimétrica que a esquerda, uma característica genética rara que Bruno havia herdado do avô paterno e que sempre o incomodou durante a adolescência. Até mesmo a pequena cicatriz quase imperceptível no lábio inferior da menina, uma marca que o médico obstetra havia mencionado especificamente durante o ultrassom detalhado da 28ª semana de gestação, estava presente exatamente conforme descrito nos relatórios médicos. Cada detalhe físico microscópico das 3 crianças correspondia perfeitamente às anotações médicas detalhadas que Bruno guardava obsessivamente numa pasta azul, organizada alfabeticamente em seu escritório particular em casa. Peso estimado de Pedro segundo os exames: 2,4 kg. João aparentava ter precisamente 2,2 kg, conforme as medições fetais. A menina, pela fragilidade extrema visível até mesmo para olhos leigos, provavelmente não passava de 1,9 kg, exatamente o peso que os médicos especialistas haviam previsto para ela com base no desenvolvimento intrauterino mais lento.
Bruno sentiu uma onda avassaladora de adrenalina pura misturada com terror absoluto atravessar seu corpo inteiro, quando finalmente percebeu que não conseguia mais negar racionalmente a realidade incontestável que estava materializada diante de seus olhos atônitos. As evidências físicas eram demasiadamente específicas e numerosas para serem mera coincidência do destino. Como você se chama, menina? Perguntou Bruno, finalmente conseguindo articular as palavras, com a voz completamente embargada e trêmula de emoção contida. Camila, senhor. E estes aqui são Pedro e João, respondeu ela imediatamente, apertando os dois bebês ainda mais firmemente contra seu peito magro, como se instintivamente temesse que alguém fosse tentar tirá-los de seus braços protetores. A resposta simples e direta atravessou Bruno como um raio elétrico de alta voltagem. Pedro e João. Exatamente os dois nomes masculinos que ele e Carla haviam escolhido cuidadosamente para os meninos durante aqueles meses longos e felizes de gravidez planejada que agora pareciam ter acontecido em outra vida completamente diferente. Eles passaram semanas inteiras discutindo possibilidades, consultando livros especializados em nomes, pesquisando significados históricos e etimológicos na internet. Pedro, que na tradição bíblica significava pedra sólida, rocha inabalável. João, que em hebraico antigo significava agraciado por Deus, escolhido pelo divino. E para a menina, depois de muito debate e reflexão, haviam decidido por Ana, nome que significava cheia de graça celestial, abençoada pelos céus. Encontrei os três ontem de madrugada numa caixa grande de papelão escondida atrás do hospital, continuou Camila, olhando para baixo com uma mistura complexa de tristeza profunda e vergonha visível estampada em seu rosto infantil. Havia um papel dobrado dizendo apenas para cuidar bem deles, mas nada escrito. Bruno fechou os olhos firmemente por um longo momento, sentindo o mundo girar vertiginosamente ao seu redor, como se estivesse num carrossel descontrolado. Ontem de madrugada. Entre 2 e 3 horas da manhã, segundo o horário aproximado que Camila descreveu, baseando-se na posição da lua e no movimento dos seguranças noturnos do hospital. Exatamente o mesmo período temporal em que Carla havia misteriosamente desaparecido do quarto particular, número 412 do Hospital São Lucas, localizado na zona sul nobre da cidade. O mesmo hospital que Camila descrevia com precisão impressionante, prédio alto e branco com vidros espelhados refletindo o céu, jardim ornamental na entrada principal, com flores coloridas e uma fonte pequena no centro. Não podia ser coincidência cósmica. Era matematicamente impossível que 3 bebês recém-nascidos, portando os mesmos nomes cuidadosamente escolhidos e apresentando características físicas geneticamente idênticas às de seus filhos biológicos, tivessem aparecido no mesmo local geográfico e no mesmo intervalo temporal por mero acaso do destino. Camila continuou narrando sua experiência com voz fraca, mas surpreendentemente determinada, contando detalhes específicos que faziam o coração de Bruno acelerar progressivamente até bater numa frequência quase insustentável. Ela descreveu minuciosamente como havia ouvido o choro fraco e desesperado dos bebês famintos, enquanto realizava sua busca noturna habitual por comida nos contêineres de lixo organizados do hospital, uma rotina de sobrevivência que executava religiosamente todas as madrugadas há exatos 2 anos, desde que ficou órfã. Como descobriu a caixa de papelão resistente, do tipo industrial usado para mudanças residenciais, cuidadosamente escondida atrás do gerador barulhento de energia elétrica do hospital, num local estratégico onde dificilmente seria encontrada por funcionários durante o expediente diurno. Como dentro da caixa havia 3 mamadeiras de vidro completamente vazias, mas ainda com restos secos de leite, algumas fraldas descartáveis sujas que pareciam ter sido trocadas às pressas por mãos inexperientes, um pequeno cobertor de lã azul bebê e um bilhete manuscrito em letra feminina delicada com apenas 6 palavras escritas à caneta azul. Camila continuou contando como tentou desesperadamente alimentar as 3 crianças usando água levemente açucarada que preparou numa garrafa plástica encontrada no lixo, administrando o líquido com uma colher pequena de plástico transparente que carregava como utensílio principal na mochila escolar rasgada, que herdou de outra moradora de rua.
Como improvisou fraldas funcionais usando pedaços maiores de tecido limpo que conseguiu encontrar nos contêineres de descarte de roupas do hospital, amarrando-os com barbantes que sempre guardava para emergências. Como passou a noite inteira sem dormir 1 minuto sequer, deitada de costas sobre o chão frio de concreto, cobrindo completamente os 3 bebês com seu próprio corpo esquálido, para funcionar